E aí, meus amores? Lindo e abençoado domingo. Domingou aí? Antigamente, quando a gente era novinho, falava das domingueiras, né? Domingueira capate hoje. Vamos colocar até um brilhinho aqui nessa domingueira com a Paty. Hoje vamos falar o que você ainda não sabe sobre sofrimento. Vamos entender isso aí, os pontos de vista, que ferramentas que a gente pode utilizar sobre cada uma dessas questões. Vamos começar a avisar aqui que nós já estamos ao vivo e online, ao vivo e a cores e com brilho. Ó, que a gente é dessas, hein? Estamos ao vivo, online e a cores. Vamos ver aqui. Vamos avisar as lindeusas e os lindeuses que nós estamos ao vivo aqui. Avisando as pessoas que nós já estamos ao vivo aqui. Então, hoje, o tema da nossa live é o que nós ainda precisamos saber e entender sobre o sofrimento, né? Existem várias formas da gente perceber esse lugar do sofrimento, entender o que tudo isso aí representa na nossa vida, para a gente perceber onde existem ainda travas, bloqueios que podem ser completamente transformados, né? A nossa realidade pode ser completamente transformada. Ali, quando a gente se aprofunda em alguns estudos, ali, quando a gente fala muitas vezes da Bíblia, né? Do primeiro livro ou do livro mais antigo do mundo, às vezes a dor e o sofrimento ele é separado como se fosse Antigo Testamento e Novo Testamento, como se no Antigo Testamento as pessoas tivessem obrigação de sofrer, né? Aquilo fazia parte, aquilo era o destino das pessoas. Aí vai lá, passa e tem o Novo Testamento e parece que ali as pessoas parecem acessar um Deus benevolente, né? Então era a severidade, a punição no Antigo Testamento e a benevolência no Novo Testamento. O que eu vim falar para vocês hoje é que talvez a consciência que muitas pessoas demoraram para perceber é que do Antigo Testamento para o Novo Testamento o Deus era o mesmo. Ele não era nem o carrasco e nem o benevolente. O que mudaram na história foram as pessoas e as perspectivas que elas tinham sobre Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Qual é a sua perspectiva sobre o sofrimento? Como você enxerga o sofrimento? Como você permite que ele te controle? Como você permite que o sofrimento aniquile a sua vida? Como você permite que o sofrimento tire a sua paz? E a gente só consegue entender tudo isso quando a gente muda a nossa perspectiva sobre o sofrimento, né? Para eu mudar a minha perspectiva sobre o sofrimento, eu tenho que entender o que é o sofrimento. É causada por algo que me feriu. Isso pode ser através de uma conversa entre duas pessoas, isso pode ser no local de trabalho, isso pode ser num relacionamento entre uma empresa e um cliente, isso pode ser através de uma, como que eu vou dizer, através de um processo, através de uma memória, através de uma pessoa da família. Tudo isso existe uma história por trás, existe um contexto por trás. É causada por um ferimento, esse ferimento pode ser uma aflição, pode ser uma doença, pode ser a falta do dinheiro, pode ser N fatores que fazem com que a gente fique completamente preso. E a minha questão é, qual a sua perspectiva sobre o sofrimento?
Eu sempre falo, não há problema nenhum em você sentir o desespero, a agonia, a dor, o caos, a tristeza e tudo que você quer. Então quanto tempo você fica nessa dor? Quanto tempo você experimenta essa dor? Ficar triste hoje por algo que aconteceu hoje está tudo bem. Por uma semana, por 10 dias, por um mês, por um ano. Todas as vezes que você fica triste um ano por uma coisa que aconteceu um ano atrás, você entregou 12 meses, 52 semanas. Você entregou 365 dias da sua energia para algo que não contribui em absolutamente nada. Então, quando nós estamos falando sobre sofrimento, o que eu ainda não aprendi sobre o sofrimento, que eu preciso entender que pode mudar completamente a realidade que eu estou inserida, a realidade que eu estou vivendo, é a perspectiva. Qual é a sua perspectiva sobre o sofrimento? Como você enxerga o sofrimento? Você enxerga ele como algo grandioso, distante, muito perto, muito longe, muito grande, muito pequeno? Qual é a sua perspectiva sobre o sofrimento? O que nós precisamos entender sobre o sofrimento, que talvez essa consciência ainda não tenha chego para vocês, ou talvez essa informação, é que o sofrimento, ele tem o tamanho que eu acredito que ele tenha. O sofrimento, ele tem o tamanho que eu coloco nele. Entre o sofrimento e a dor ela é inevitável. Quando alguém vem, chega na minha frente de forma injustificada e dá um tapa no meu rosto, me machuca e sai, a dor que eu senti daquele tapa, a dor emocional que eu senti sobre aquela agressão, ela é inevitável. Você não consegue evitar esse tipo de coisa. Você já aconteceu, você já sentiu. E a dor é isso. A dor é algo que aconteceu. É algo que você já sentiu. Agora, o sofrimento é você escolher vivenciar essa dor hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, por 7 dias, por 15 dias, por um mês, por um ano. O sofrimento, ele é evitável. A dor, não. Uma mãe que acabou de perder um filho é uma dor. Essa dor, ela é inevitável. Ela não pode evitar a dor dessa perda física para ela, desse rompimento físico de amor para ela. Mas o sofrimento dela é uma escolha. Porque o sofrimento é como ela decide lidar com essa realidade, é como ela decide experimentar isso que está acontecendo. O sofrimento, ele tem a ver com negação. O sofrimento tem a ver com dor. Oi, meu amor, linda, abençoada noite, seja muito bem-vinda. Oi, Eli, oi, Si, oi, Lúcia, oi, Tânia. Oi, Anne, deixa eu ver quem mais está aqui. Linda e abençoada noite para cada uma de vocês, meus amores, lindeusas da minha vida. Então, o que acontece? A dor, ela é inevitável. A dor, ela é inevitável. Eu não consigo evitar uma dor por algo que aconteceu. Vamos imaginar que uma pessoa vem na minha frente agora e ela tá nervosa com alguma coisa e ela arremessa uma coisa no meu rosto, acerta e me machuca. Aquilo causou uma dor física e dependendo de quem for o agressor, ele também vai me causar o quê? Uma dor emocional. E é uma dor... Gosto disso, olha. Riqueza. Vou mandar flores para vocês, coisas mais lindas. Então, essa dor que foi provocada por esse golpe, por esse arremesso, ela é inevitável porque ela já aconteceu. Não tem mais o que fazer com o que aconteceu. Muitas vezes na nossa vida nós perdemos muito tempo consertando o passado. O passado eu não posso mudar. Eu posso apenas retirar a dor que aquela memória tem e transformar aquilo em uma memória e não em um trauma. O trauma é onde tem impacto, onde tem choque, onde tem dor.
ou não, tem um sentimento associado ali. E a questão é que o nosso passado, ele pode ser preenchido de memórias. E o que é uma memória? Eu olho para o meu passado e eu consigo contar uma questão, uma situação, uma experiência para vocês, sem ficar marejada, sem ficar desesperada, sem ficar completamente emocionada sobre aquilo, porque é um assunto resolvido, é uma memória. Passado não resolvido não é passado, é presente. Aquilo te atormenta hoje, aquilo te fere hoje, aquilo te incomoda hoje. Então, como que vai ser passado se aquilo está sendo experimentado novamente? E todos aqueles passados não resolvidos, o nome disso é sofrimento. Então, quando nós entendemos esse processo, tudo fica mais leve, porque a dor foi o que aconteceu. Agora, quantas vezes na minha vida eu escolho experimentar novamente essa dor? Para quem chegou agora, no início da live, eu comecei explicando o que nós precisamos aprender sobre o sofrimento que nós não aprendemos. Então, eu dei o exemplo da Bíblia. É o livro mais antigo do mundo, né? Pelo menos que eu tenho conhecimento é isso. Então, as pessoas separam a história assim, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E quando você avança um pouquinho, as pessoas separam assim, o Antigo Testamento tem um Deus punitivo, tem um Deus carrasco. Já no Novo Testamento, nós temos um Deus benevolente, um Deus carinhoso, um Deus amoroso. A questão sobre tudo isso, qual é? Que o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, dá uma segurada aí, caiu os butiá do bolso agora. Qual é a diferença entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento? Sabe qual é a diferença? Nenhuma. Deus, ele é o mesmo. Só que a Bíblia é um livro que foi escrito por pessoas. E a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento é a perspectiva. É a maneira que os humanos começaram a olhar e enxergar Deus. Até me arrepia. Quando as pessoas do Antigo Testamento olhavam para Deus, elas sentiam que elas estavam sendo punidas. Então, elas jogavam a responsabilidade sobre os seus atos para Deus. E aí, no Novo Testamento, Deus aparece como um Deus bonzinho. Não, ele não era mau no Antigo Testamento e passou a ser bom no Novo Testamento. Deus era o mesmo. E o que eu quero trazer para vocês com essa informação é que se o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento é o mesmo e mudou apenas a perspectiva das pessoas sobre Deus. O que é mudar a perspectiva? É mudar o seu olhar, é mudar a sua impressão, é como você vê aquilo. E é essa informação que eu quero trazer para vocês sobre o sofrimento. O que você ainda não aprendeu sobre sofrimento, que se você aprendesse agora, compreendesse, mudaria completamente a sua realidade. É o que? A perspectiva. Qual é a sua perspectiva sobre o sofrimento? O que você encara? O que você entende sobre o sofrimento? Que ele tem que te acompanhar por toda a eternidade? Que o sofrimento é o teu destino? Que aquilo dói tanto em você que você nunca mais vai ser ninguém? Ou aquilo vai definir quem você é? Tudo muda a partir da nossa perspectiva. Hoje, você que está aí do outro lado, qual é a sua perspectiva sobre o sofrimento? É o seu destino? É o seu ponto final? É isso e acabou? Você vai ter que experimentar isso pro resto da sua vida? E aquilo te causa tanta dor, tanta dor, tanta dor que você não fica sufocado pela sua dor? Dentro disso, o que eu quero trazer para vocês? A dor, ela é inevitável em qualquer processo. Toda vez que acontece um divórcio, que uma família entra numa ruptura de família, né? Pessoas, por mais que elas estejam fazendo o que é melhor para elas, houve uma separação, né?
houve o quê? Um choque ali. E algumas pessoas vão ficar sentindo uma dor sobre aquilo. Outras terão outros sentimentos. Mas naquela situação alguém vai sentir uma dor. Agora, sofrer por aquilo todos os dias, por 10 dias, por 15 dias, por um mês, por um ano, que contribuição isso traz para sua vida? A minha mãe faleceu em maio de 2019 e aquilo foi devastador para mim. E aí, depois disso, eu tive que começar um trabalho de cura muito forte, para que eu pudesse retomar a minha vida, para que eu pudesse entender a minha identidade e para que eu pudesse entender a logística da minha vida sem aquela pessoa muito importante. Eu tinha um processo de dependência emocional com a minha mãe muito forte, eu nunca escondi isso. Eu tinha um vínculo amoroso com a minha mãe muito forte. A minha mãe era muito presente na minha vida. Então, quando ela faleceu, eu perdi o chão, o teto, as paredes, eu fiquei flutuando, eu fiquei completamente perdida. A questão é, por quanto tempo? Por quanto tempo eu tinha que ficar perdida? Por quanto tempo eu tenho que ficar no devaneio? Por quanto tempo eu tenho que ficar sofrendo? E aí eu vou começar a mexer nas crenças de vocês. Porque vamos supor, aí depois do falecimento da minha mãe, eu fui fazer uma constelação familiar sistêmica para lidar com o luto dela. Depois eu fui fazer outras terapias para aceitar a ausência dela. Como que eu ia lidar com a minha vida sem aquela pessoa fazendo parte da minha estrutura? Como que eu ia lidar com a minha história a partir daquele momento, sendo que a minha mãe era minha zona sem julgamentos. Ela não me julgava. Ela dizia: faça, experimente. Talvez alguma coisa pode ser que não seja boa, você não está enxergando, não é o que você imagina, mas ela não julgava. Quando eu contava as coisas para ela, ela entendia, ela fazia uma audição ativa ali, ela estava me escutando, ela estava entendendo os meus processos, mas ela não estava me julgando. E aí, quando ela sai da minha vida na fisicalidade, dá aquela coisa de, meu Deus, e agora? Aí eu fiz vários e vários processos terapêuticos para que eu conseguisse aceitar aquele processo e seguir em frente. Acontece que você aí do outro lado, vamos supor que passou 6 meses, 1 ano, e você já não me viu mais chorando todos os dias pela perda da minha mãe. Para algumas pessoas, como que funciona isso? Nossa, gente, parece que nem gostava da mãe. Me fala aí se você já passou por isso. De você passar por uma situação que foi muito dura, muito difícil na sua vida, que só você sabe a dor que você passou, e as pessoas olharem de fora para aquilo e dizer: nossa, se recuperou tão rápido. Nossa, você tá tão bem agora. E aí eu te pergunto, as pessoas querem vender para nós o ponto de vista de que você tem que passar a vida inteira sofrendo por uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Como você se sente sobre isso? Me conta aí que eu quero saber. Vou colocar aqui as carinhas. Cada um sabe sua dor, exatamente. Acontece que no nosso interior, cada um sente a sua dor. Em que intensidade, em que magnitude? Isso é muito individual. O que eu tô falando aqui é sobre nós separarmos de forma definitiva o que é dor e o que é sofrimento. Paty, como que no meu dia a dia eu vou ter essa percepção do que é dor e do que é sofrimento? O como eu posso lidar com isso e como eu não posso lidar com aquilo. A coisa que nós temos que perguntar é: isso é evitável ou isso não é evitável? A dor e o sofrimento, ela é separada dessa forma. A dor eu não posso evitar, eu não tenho como evitar. Por mais que eu me esforce para evitar uma dor, ela está ali. Eu tô sentindo. Quando você perde uma pessoa tão importante como eu, que perdi a mãe, você sente um vazio, você sente
uma mistura de sentimentos que às vezes você está tentando compreender o que você está sentindo além daquele vazio, né? Além daquele buraco. Parece que cria um tubo assim que a energia vai direto, né? Que ela não consegue nem se espalhar. Então, a questão é, a dor pela perda da minha mãe, ela é inevitável. Mas o sofrimento é o quanto tempo eu quero ficar paralisada e presa nesse luto. O sofrimento eu posso evitar. A dor não. A dor eu sinto e eu trabalho ela para que ela não doa mais com o passar do tempo. Eu vou trabalhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, trago uma energia de aceitação ali, trago um outro movimento ali. E eu não consigo evitar aquela dor. A dor, o que a gente faz com ela? É você se olhar no espelho e dizer: como eu vou viver a partir de agora com essa energia? Como eu vou viver a partir de agora a minha vida com essa informação? Boa noite, bem-vinda! Então a dor é um lugar aonde você aprende a lidar com ela. Você aprende a administrar, né? Então eu perdi a minha mãe, como que eu vou lidar? Como que eu vou viver? Como será a minha vida a partir de agora com essa informação, com este processo novo? Isso é dor. E isso não dá para evitar, porque eu não posso evitar a ausência dela na minha vida, eu não posso evitar que em momentos aqui na fisicalidade eu gostaria que ela estivesse, eu não posso evitar que em alguns momentos eu gostaria de ouvir a opinião dela, eu gostaria de ouvir o palpite dela, eu gostaria de ter só a presença dela, que eu gostaria de tomar um café da tarde com ela, só para vê-la, só para estar ali na minha frente. Então essas coisas eu não consigo evitar. Então a questão é, como eu encaixo isso na minha vida? Como que eu faço essa informação fazer parte da minha vida e trabalhando sempre para minimizar essa dor? Agora, a questão é, o sofrimento é quantas vezes por dia eu escolho viver o luto? Por quantos dias eu estou no luto? Quantos dias, quantas semanas, quantos anos você está no luto? O sofrimento faz parte de algum tipo de evolução? Eu diria de crescimento. O sofrimento, eu diria que ele faz parte não de uma evolução. Não quer dizer, quando a gente fala de evolução, nós estamos falando que nós estamos ascendendo, que nós estamos crescendo. Nem sempre o sofrimento, ele traz uma evolução na vida da pessoa. Às vezes o sofrimento, ele traz revolta, ele traz raiva, ele traz ódio, ele traz... Qual a palavra que me fugiu? Perturbação, ela traz caos. Então o sofrimento nem sempre vai fazer com que as pessoas evoluam. Só que o sofrimento, ele tira você da zona do conforto. O sofrimento, ele faz com que você cresça, independente se vai ser pelo bom ou se vai ser pelo mal. Porque quando você fala de evolução, significa que você está ascendendo, que você já fez uma escolha mais positiva sobre aquilo. Então, o sofrimento, ele nem sempre vai te fazer evoluir, mas ele vai te fazer crescer. Então, talvez ele te torne mais forte, talvez ele te torne mais perspicaz, talvez ele te torne mais sensitivo, mas não quer dizer que esse processo vai ser leve. Então, se evolução para você tem a ver com ascensão, sim, a resposta é sim. Agora, se para você evolução e crescimento não for a mesma coisa, então a evolução ela tem muito mais a ver com crescimento. Que tipo de pessoa eu era antes desse sofrimento e que tipo de pessoa eu me tornei depois desse sofrimento. Como, por exemplo, o exemplo que eu trouxe hoje da perda da minha mãe. Que tipo de pessoa eu era com ela na minha vida e que tipo de pessoa eu me tornei sem ela na minha vida. O que eu tive que aprender a fazer sozinha ou que coisas que eu não faria, que depois do falecimento dela eu tomei a decisão e eu fiz, que tipo de coisa que eu sempre fazia com ela
E aí depois, como que é lidar com isso? Então eu tive que aprender a crescer em alguns pontos. E esse crescimento, quando você entende que você está crescendo, você evolui. Aí essa é a etapa. Então eu entendi o meu sofrimento, entendi o que ele estava me trazendo, quais foram os crescimentos que eu tive nesse processo de lidar com essa ausência física e depois eu evoluí. Eu consigo controlar o meu sofrimento, mas a minha dor não. Exatamente. A dor, ela tá doendo, ela tá te dizendo, isso me incomoda, isso me fere, né? Então, a dor a gente pode transformar quando nós entendemos a causa dela. Quando eu entendo a causa da minha dor, eu consigo transformar ela. Eu consigo ver além dela. Mas, eu não consigo controlar ela. Se vem uma pessoa agora e, vamos supor, joga um livro no meu rosto, num ato de agressão, num ato de ira, aquela dor que aquilo me causou, não só física, eu não consigo evitar, mas o sofrimento de acordar amanhã e vivenciar essa dor que eu vivi hoje, eu consigo. Seria também no caso de traumas que com gatilhos na vida faz a gente lembrar e sofrer. Se tem gatilho, é sofrimento. Essa é a diferença. Eu tenho um trauma. A origem do meu trauma é a dor. O sofrimento, né? Esse gatilho de lembrar do meu sofrimento. Vamos supor, uma pessoa fala de um assunto. Eu vou dar um exemplo que acontece muito. Uma pessoa que foi traída afetivamente. Quando você é traída afetivamente, tem vários tipos de dor. O primeiro tem ali uma dor da indignação de você ser traído por uma pessoa que você confiava. Tem uma dor ali que algumas pessoas falam que elas dão o nome de nojo, né? Porque você dividia a cama, dividia a vida com uma pessoa e essa pessoa estava dividindo essa intimidade com outras pessoas. Tem a dor da quebra de confiança, a percepção de ser enganado. Então, isso aqui é o trauma da pessoa, ser traído. Então tem as dores dela, né? A quebra de confiança, o nojo, a enganação, a falta de respeito. Isso são as dores dela. O sofrimento dela qual é? Não olhar para isso, não trabalhar isso, não conseguir entender isso, não superar isso, não seguir em frente. E aí quando tem uma rodinha de pessoas conversando, quando qualquer pessoa fala o tema traição, não importa o que seja, essa pessoa sofre. Ela sofre, e parece que alguém está falando de traição apenas para provocar ela. E isso, o que eu venho trazer para vocês, isso que a Lúcia trouxe é muito grandioso, porque isso está revelando o quê? Olha para mim, olha para mim, olha para esse sofrimento, olha para a dor. Olha para a origem, olha para o que está te causando isso. Então, esses gatilhos, eles nada mais são do que a revelação para você dizer, esse assunto não está resolvido para você. Muitas pessoas falam, às vezes, dos traumas e elas falam assim, nossa, gente, eu não sei porque eu estou passando por isso, esse assunto é tão bem resolvido para mim. Nossa, mas isso é tão bem resolvido para mim. Qual é o problema? E aí vem um gatilho e esfrega na sua cara que esse assunto não está resolvido ainda para você. O que precisa ser visto que você não está vendo? Então, se tem gatilho que lembra, né, e faz a pessoa sofrer, esse assunto está completamente mal resolvido para ela. E o que está mal resolvido para ela? A dor original. Que ela não quer olhar, não quer resolver, porque não quer sentir a dor novamente. Então, ela escolhe sofrer parceladamente todos os dias, até que ela tenha o hábito de sofrer, até que ela tenha a crença de que aquele sofrimento é uma verdade única e exclusiva na vida dela, até que ela se identifica com aquele sofrimento, até que chega um momento que ela acha que ela é o próprio sofrimento dela. Ela acha que ela não pode viver sem aquela energia, viver sem aquela informação e que se você arrancar aquilo dela, vai ficar um vazio que ela não consegue lidar. E aí a dor dela é muito, 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 muito mais profunda. Oi, Marcinho. Linda e abençoada noite. Que saudade de você. Quanto tempo, querida.
Então, essa diferença entre a dor, aquilo que eu não consigo evitar, e o sofrimento, que é aquela questão do qual é a minha perspectiva sobre essa dor. O quanto eu torno aquilo grande, o quanto eu torno aquilo pequeno, qual é a minha perspectiva. Se eu não estou enganada, certinho, o tema da live de hoje é: o que eu ainda não aprendi sobre sofrimento que se eu aprendesse mudaria completamente a minha realidade? O que é? A perspectiva. Vou mandar aqui. Querido. É o que? A perspectiva. O meu sofrimento é quantas vezes eu escolho experimentar essa dor de novo. Quantas vezes eu escolho experimentar essa dor novamente? O quantas vezes eu olho para isso e escolho colocar tanta energia nisso que isso tá assim. Aí no dia seguinte ele tá assim, no dia seguinte ele tá assim, no dia seguinte ele tá assim, no dia seguinte ele tá assim. Aí já não cabe mais nessa mão, eu tenho que colocar outra, outra. E aquilo vai aumentando, até que chega um momento que aquilo se torna maior que eu e eu digo, cara, não tem mais solução. Vai me engolir. Isso vai se apropriar de mim de uma tal forma que eu não vou saber o que fazer com isso. A questão é, o que o olhar, a perspectiva traz para nós? E se eu dei poder, eu posso tirar. Se eu coloquei no pedestal, eu posso tirar. Se eu coloquei toda a minha energia naquele sofrimento e me tornei aquele sofrimento, eu posso tirar toda a minha energia desse sofrimento, devolver para o meu corpo e eu me torno maior que aquilo. E quando eu vejo que aquele sofrimento ele é pequeno, parece que ele é tão fácil de resolver que ele se dissolve automaticamente. Quanto de energia você está colocando no seu sofrimento hoje? Que se você resgatasse a tua energia de volta, tudo mudaria. Me conta aí, se está fazendo sentido para vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre isso, algum ponto, e aí vão me trazendo que a gente já vai esclarecendo as dúvidas. Linda e abençoada noite para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Então, a minha perspectiva, o meu olhar sobre aquela questão é o que torna ela grande e é o que torna ela pequena. É o que torna ela solúvel e é o que torna ela insolúvel. É o que torna ela possível de ser resolvida e é o que torna ela impossível de ser resolvida. Um problema, um sofrimento, ele só é impossível de ser resolvido porque eu determinei que ele é impossível, então do lado de fora eu vou experimentar experiências que evidenciam que aquilo é impossível, porque é de fato impossível, não, só porque eu acredito que é impossível. Quando você olha para uma coisa e você percebe que aquilo não pode ser dissolvido, não tem a ver com o problema, tem a ver com o que você acredita sobre o problema, que é o quê? A sua perspectiva. Qual é a sua perspectiva? Como que você olha? Muitas vezes a gente olha para as pessoas, é como se a gente tivesse que se diminuir, se abaixar para olhar a pessoa de baixo para cima porque ela está muito grande para nós. Quem colocou ela daquele tamanho? Quem determinou que ela tem tanta força, tanto poder e tanta altura? Você mesmo. Então, só uma pessoa que entrega a energia, que empodera algo, é que pode desfazer o processo. É claro que hoje nós temos muitas e muitas ferramentas que contribuem com o nosso processo, ferramentas preciosas. A Tânia mesmo, né? Quando desce do Olimpo para poder entregar algumas informações e energias para nós, tudo muda. Tânia, como que está a temperatura no Olimpo hoje? Conte para nós, por favor, que eu quero muito saber essa informação. Como que está a temperatura no Olimpo hoje? Sol? Lá só faz sol, né? Eu imagino. Então, o que acontece? Brincadeiras à parte, hoje existem muitas ferramentas, como a mesa mega radiônica, como a ferramenta mais iluminação, como a radiestesia e a radiônica. Existem muitas e muitas ferramentas que elas olham para nós, ela pega ali e vai trazer uma consciência para nós e fazer uma transformação eletromagnética através do pêndulo, que ela vai o quê? Trabalhar a causa do problema,
trabalhando, ó, a causa do problema, ela acaba com todos os efeitos. Então, significa que se eu estou sofrendo todos os dias, se eu tenho gatilhos de dor, esse assunto tá mal resolvido para mim. Qual assunto? Então, quando eu tô aqui com o pêndulo e eu faço o envio de ondas eletromagnéticas para uma pessoa, ó, ali a gente já consegue transformar a realidade de uma pessoa. Então, hoje sim, existem ferramentas como as mesas, como oráculo, entre outras coisas que pode trazer um direcionamento para você. Paty, hoje na minha vida eu não consigo acessar ou estar com essas ferramentas agora. O que eu tenho que fazer? Respirar fundo, pegar um papel e uma caneta e você vai anotar tudo que você está sofrendo. Pelo que você está sofrendo? Pelo que você está sofrendo hoje? O que está te causando esse sofrimento? Quais são os gatilhos do sofrimento? Então, em uma coluna você coloca o sofrimento, na outra o gatilho sobre o sofrimento. Depois, você vai fazer algumas perguntas. Esse sofrimento, ele é evitável ou ele é inevitável? É inevitável, então você vai colocar lá na frente dele, inevitável. Então, ele de fato não é um problema, tudo bem? Paty, desculpa, inevitável. Colocou lá inevitável, ele na verdade é um problema, tem alguma coisa ali. É evitável, então você já coloca um X, porque aquilo que é evitável não é um problema de verdade. Não tem ali um efeito, né? Aí tudo bem. Você vai e respira. Essa foi a primeira pergunta. Se for um problema inevitável, qual é a pergunta que você vai se fazer? Quando isso começou na minha vida? Qual foi a primeira vez que eu senti isso? Qual foi a primeira vez que você sentiu isso na sua vida? Olha, Paty, pegando o exemplo da traição, tá? A primeira vez que eu fui traída na minha vida, eu tinha 21 anos e me doeu muito. Então, anota lá. 21 anos, anota o que estava acontecendo, né? Eu fui traída por fulano de tal, aquilo me causou muita dor, aquilo retirou o meu amor próprio, mexeu com a minha autoestima. Percebeu quando foi a primeira vez que aquilo aconteceu na sua vida? A pergunta é, eu posso fazer algo sobre isso? Sim ou não? Sim. E aí, nesse momento, quando você entender esse processo, então vamos entender a ferramenta que eu tô trazendo para vocês. Então, primeiro eu vou trazer lá toda a minha lista de sofrimento, quais são os meus gatilhos. O que é inevitável é o que eu vou estar trabalhando, eu vou entender quando foi a primeira vez que aquilo começou na minha vida, certo? E depois eu vou entender ali, depois que ficou claro, eu tenho que me perguntar se eu posso mudar aquilo ou não. Fecha os olhos, respira fundo e se pergunta, eu posso mudar isso ou não? Você vai perceber se vai ser sim ou não. O teu corpo vai dizer, a tua mente vai dizer, uma intuição vai revelar para você, mas a única coisa que eu posso te assegurar é apenas confie, porque vai ficar claro se você pode mudar ou não. E aí, você, quando tiver a resposta que você pode mudar é, o que eu posso aprender com você agora, que eu ainda não aprendi, mas que se eu aprendesse mudaria completamente a minha realidade? O que eu posso aprender com você agora, que eu ainda não aprendi, mas que se eu aprendesse mudaria a minha realidade? Indo para aquela linha do que ele trouxe para nós sobre das nossas etapas do crescimento, evolução e ascensão, que são 3 etapas, é o aprendizado. Se aquilo ainda está me causando dor, se aquilo ainda está mexendo com as minhas artérias, se aquilo ainda está me tirando do eixo, tem algum aprendizado ali que eu não peguei. Me fala se faz sentido para vocês e se vocês entenderam o fluxo dessa ferramenta. Caso não, pode perguntar que eu já esclareço as dúvidas para vocês colocarem em prática ainda hoje. Que eu quero todo mundo trabalhando, todo mundo tinindo, todo mundo com a vida resolvida, todo mundo rico, próspero, abençoado e feliz. Escolha ser feliz hoje.
Vamos sair daquele lugar que eu vou ser feliz quando acontecer tal coisa, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Não, eu vou ser feliz hoje. Vamos escolher a felicidade hoje. Corujica, você está online. Um beijo no seu coração. Saudades de você. Deixa eu mandar uns beijinhos aqui. Ó, e tô mandando coroas para as pessoas que vieram do Olimpo prestigiar a minha live. Entendedores entenderão. Então, o que acontece? Quando nós entendemos o que eu preciso aprender ali, que eu ainda não aprendi, tudo muda. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que eu tinha que aprender após o falecimento da minha mãe, que eu ainda não tinha aprendido, que se eu aprendesse mudaria completamente a minha realidade, para que eu não ficasse completamente de forma definitiva presa onde? No luto, na falta dela, na ausência dela. Eu tinha que aprender a tomar as decisões por mim mesma. Perceba se faz sentido para vocês, se virou uma chave aí. Porque quem tem dependência emocional de outra pessoa precisa da opinião do outro para resolver uma determinada questão. Por mais que você saiba a resposta, quando você tem dependência emocional, meu amor, a única coisa que você quer na sua vida é uma validação. É alguém dizer para você, vai, faça, aconteça. Uma vez eu fiz uma pergunta para minha mãe, que eu estava passando por um processo muito difícil. Eu digo, mãe, eu faço isso ou eu faço aquilo? Ela disse, faça o que for melhor para você. Porque se você fizer isso e não der certo, você vai dizer que é porque eu disse para você fazer. E se não der certo, você vai dizer ali, olha, eu fiz porque a minha mãe mandou. E se der certo, você não vai entender que você fez o que era melhor para você. Então, eu tinha que aprender a tomar as decisões por mim, sem aprovação, sem validação do outro. Eu tinha que entender que sobre a minha vida, quem manda sou eu. Sobre a minha vida, eu tenho que saber o que é melhor para mim. Eu tenho que saber o que eu gosto. Eu tenho que saber o que eu não gosto. Eu tenho que saber para onde eu quero ir, para onde eu não quero ir. Eu tenho que saber quais são as pessoas que eu quero perto, quais são as pessoas que eu quero longe, quais são as pessoas que eu quero aproximar. E quando você tem alguém te validando, que você tem dependência emocional, que você pergunta sobre tudo para essa pessoa, você não toma essas decisões sozinhos. Então, retomar as rédeas da sua vida foi um processo que eu precisei passar. E era o aprendizado que eu tirei. Talvez foi o maior aprendizado que eu tirei do meu luto. Até me arrepia. Até me arrepia porque, de fato, foi uma coisa muito, muito, muito importante. Qual seria o aprendizado para as pessoas que sofrem abuso? Vamos entender essa frequência do abuso. O abuso, o que ele tem por trás do abuso? Abuso financeiro, abuso religioso, abuso físico, violência sexual. O que ele está trazendo para nós ali, esse abuso? São pessoas que não sabem dizer não. São pessoas que não se posicionam. São pessoas que não se respeitam. São pessoas que não têm amor próprio. São pessoas que não decidem por si mesmas. Faz sentido? Perceba esse campo aí, ó. Geralmente, qualquer tipo de abuso, principalmente financeiro, acontece com pessoas que não sabem dizer não, pessoas que não sabem se posicionar, pessoas que não se respeitam, pessoas que não reconhecem o seu valor. E o que está por trás dessa energia? Ser aprovado e ser aceito, incluso e pertencente. Então, o que acontece? Às vezes acontece abuso sexual dentro de uma família. Um tio abusa sexualmente uma sobrinha de 12, 13 anos e ela não conta porque ela não quer ser excluída daquela família. Ela não quer ser banida, ela não quer ser responsabilizada, porque alguém vai dizer que foi culpa dela, que ela provocou, que ela isso, que ela aquilo.
Talvez venha o julgamento, medo do julgamento, às vezes a vergonha por ter acontecido, às vezes medo do agressor. Só que quando você sabe se posicionar na vida, você não tem medo do agressor, você denuncia e deixa que ele receba as consequências do ato dele, que ele seja responsabilizado pelo que ele cometeu. Quando você sabe dizer não, você não sofre abuso financeiro, porque você não tem medo que as pessoas vão embora, só pelo que você está proporcionando para elas. Então, é aquele lugar onde você tem posicionamento, respeito, autoridade, você sabe que a pessoa está perto de você por quem você é, e não pelos benefícios que você está oferecendo nesse momento. Então, se todas as vezes que você perguntar dentro de um relacionamento, de uma história, se eu não estivesse te oferecendo nenhum tipo de benefício, neste momento agora, ainda assim você estaria fazendo parte da minha vida? Sim ou não? Ali tem muita coisa sobre o abuso. Às vezes eu me permito ser abusada, às vezes eu me permito ser violada, às vezes eu permito que várias coisas aconteçam porque eu não consigo ter esse posicionamento. Até as crianças que não conseguem se defender. O que acontece? Uma criança que ela não sabe se defender, ela não consegue se defender de um agressor adulto. Vamos supor uma criança de 5, 6 anos que vou dar um exemplo aqui, que ela fala, só que ela não quer, ela não tá gostando. Ela muitas vezes pode gritar, ela pode espernear, talvez ela não consiga evitar a dor dela, que é o abuso. Mas ela pode, de repente, tentar evitar o sofrimento dela, que é o quê? Eu fiz o que eu pude para evitar aquilo. Essa parte eu não entendi. Fala para mim qual parte para eu poder trazer mais clareza. Então, as crianças, às vezes, uma criança de 5 anos, ela não consegue evitar a agressão física, o abuso sexual, a violação sexual. Ela não consegue evitar porque a pessoa é muito maior, a pessoa vem, agride, segura, amarra, não tem o que fazer. Ela não consegue evitar a dor do abuso, ela não consegue evitar esse processo que ela está passando, tudo bem? Só que ela não precisa sofrer a vida inteira com isso. Ela pode contar para alguém. Ela pode dizer o que aconteceu, porque se uma criança, qual é o sofrimento dela? Guardar esse abuso sexual dentro dela para o resto da vida dela, não trabalhar isso dentro dela. Boa noite, meu amor, bem-vinda. Então, a partir do momento que ela se posiciona, ou que ela grita, ou que ela berra, para que algum adulto tente evitar, e mesmo que não consiga, ela pode contar para uma outra pessoa depois, dizer o que aconteceu para que esse abusador possa ser responsabilizado. Mas, se ela guardar essa informação dentro dela para o resto da vida dela e ela nunca contar para ninguém, por medo ou por vergonha, e ela se fechar, ela vai sofrer para o resto da vida dela. Porque ela não vai conseguir, muitas vezes, sair daquela dor sozinha. Então, para evitar o sofrimento dela, ela precisa o quê? Colocar para fora, compartilhar, para que ela não sofra. O que vai acontecer? Se para aquela pessoa, a justiça para ela é que essa pessoa pague pelo crime que cometeu e seja condenada, quando ela ver o agressor dela vendo presa através do posicionamento dela da denúncia, que é contar, mãe, aconteceu isso, mãe, tia, avó, aconteceu isso, não importa, só dela se posicionar, dela contar, dela revelar o que aconteceu e a pessoa pagar, ela sente que ela teve a justiça dela, que aquele assunto está finalizado, ela pode seguir em frente. Nós ficamos presos no sofrimento muitas vezes porque nós estamos esperando a nossa justiça. Que dia que a minha justiça vai chegar? Quando que aquela pessoa que me fez mal vai pagar pelo mal que ela me causou? Perceba se faz sentido essa chave. Perceba esse movimento que você está sofrendo muitos e muitos e muitos anos da sua vida porque você está esperando o agressor pagar. E não importa se é um abuso sexual ou qualquer outro tipo de sofrimento. Aquele cara que te traiu quando você era extremamente apaixonada por ele. Você está esperando ele pagar e é por isso que você sofre. Porque você está buscando justiça.
E a sua justiça é olhar para esse sofrimento e dizer: hoje você não me controla mais. Hoje eu vou fazer algo diferente com isso. E muitas vezes, mesmo através do exercício que eu trouxe hoje para vocês de presente, se vocês não conseguirem resolver sozinho, peçam ajuda. Porque o sofrimento, ele é opcional. Por mais que a gente não entenda isso quando está acontecendo, você não precisa guardar aquela dor, aquele sofrimento dentro de você e continuar reprimindo aquilo e sofrer por toda uma eternidade. Eli, me fala se eu respondi as suas dúvidas, se ficou claro. Se não ficou claro, me fala que a gente vai esclarecer. Isso é importante, é sair daqui sem dúvida. Me conte tudo e não me esconda nada neste momento. Pri, seja bem-vinda. Lê, linda, saudades de você. Eli, tudo que eu entendi que quando essa criança cresce, não permita. Mas em que isso a faz aprender algo? Em todos os movimentos. Em todos os movimentos. Ó, o abuso sexual, quando ele acontece em uma criança, aquela criança pode se calar ou ela pode falar. O aprendizado que as duas terão vai ser totalmente diferente. Quando acontece um abuso sexual com uma criança, ela pode se responsabilizar pelo ato e entender que a culpa é dela e que ela é culpada por aquilo. Uma outra criança pode querer justiça e contar para todo mundo até que a pessoa pague pelo que aconteceu, porque ela sabe que não foi culpa dela, que ela foi agredida. Um ato acontece, não importa se é abuso sexual ou não, não importa. Não importa. Se para o seu crescimento, para a sua evolução, o único caminho que foi encontrado para que você aprenda o que você precisa aprender para ser quem você é hoje é ter passado por um abuso sexual, o abuso sexual você não poderia evitar, mas os sofrimentos que ele te causou, sim. O sofrimento que o abuso causa individualmente para as pessoas, ele é muito único e muito exclusivo. Mas vamos tentar pegar um exemplo para a gente ilustrar um pouco. Quando uma pessoa sofre abuso sexual, quais são os sofrimentos dela? Um exemplo, eu sinto medo de pessoas, eu tenho medo que se repita, né? Uma pessoa que sofre abuso sexual, principalmente na vida adulta, e ela tem uma lembrança clara, o maior medo é que aquilo não volte a se repetir. Ela tem vergonha, por isso que ela não conta pra ninguém. Ela tem vergonha. Algumas têm culpa. Tem culpa. Então aqui, ó. Então vamos lembrar lá. Sofrimento. Qual é o seu sofrimento? Medo de pessoas, medo que se repita, vergonha, culpa. Aqui, quando foi a primeira vez que aconteceu? Quando eu tinha 5 anos de idade, o irmão da minha mãe me violentou, cometeu estupro, tal. Foi a primeira vez. Perfeito. Isso foi quando... Então, vamos lá nas nossas etapas. Primeiro, eu tenho que entender quais são os sofrimentos. E o que é o sofrimento? É o efeito colateral da dor. Então, aqui nós chegamos no medo de pessoas, medo que se repita, vergonha e culpa. Aí, aqui passou, né? Quando aconteceu? Quando tinha 5 anos. O que eu preciso aprender que eu não aprendi, que se eu tivesse aprendido, eu não estaria presa nesses sofrimentos, que são os efeitos colaterais. O primeiro, eu não sou vítima dessa situação. Eu não sou vítima do que aconteceu comigo. Então, a pessoa precisa aprender ao quê? Qual é o oposto do vitimismo? Me fala aí. Então, aqui, ela está sendo uma vítima de uma história. Hoje, ela tem 30 anos e ela está presa numa história que aconteceu com 5 anos, reproduzindo todos os dias na vida dela que ela é uma vítima. Então, ela está presa no vitimismo. Qual que é o oposto do vitimismo? É o primeiro ponto. Primeiro, que ela tem que entender que se ela tem culpa, ela não é responsável por aquilo. Então, ela tem que aprender a ser autorresponsável, a separar a energia do outro da energia dela. Autorresponsabilidade.
Vergonha, medo de expor quem eu realmente sou. Então, ela tem que aprender a colocar no mundo qual é a verdade dela, como foi realmente, o que ela sente de verdade. Expressão. Medo de pessoas, medo de que aquilo se repita. Quando ela começa a olhar para ela mesma, ela sai do vitimismo, ela começa a ser autorresponsável, tomar as rédeas da vida dela e a expressar quem ela é de verdade, será que aquilo que aconteceu com ela vai ter o mesmo efeito que tem hoje? Sim ou não? Me fala. Percebe se faz sentido essa questão dos aprendizados e se ficou claro. É muito importante que isso fique claro. Isso é um processo, principalmente para quem for fazer os exercícios em casa sozinho, que não tenha dúvida. Que não tenha dúvida sobre este movimento. Não esclareceu a dúvida, não ficou claro. É isso? Faz sentido, tá. Eli, só me fala se as suas dúvidas foram esclarecidas. Que aí eu acho que eu fiz muita pergunta e eu me confundi aqui das respostas. E aí, meus amores, alguma dúvida, algum exemplo, algum ponto que venha à tona, algo que vocês ou estejam passando ou que vocês viram, não terá o mesmo efeito? Perfeito. É isso aí, não terá o mesmo efeito. Exato. É a minha perspectiva mudando sobre aquilo quando eu trago um aprendizado, né? E um aprendizado, ele pode ter vários nomes. Pode ser uma libertação energética, pode ser uma consciência, pode ser uma percepção, pode ser a minha perspectiva, um novo olhar, e aquilo não terá o mesmo peso que sempre foi dado. Me fala se vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram esclarecer sobre isso para que vocês consigam fazer os exercícios em casa. Ou, não, Paty, eu não vou fazer em casa, eu não quero lidar com isso, eu quero marcar uma sessão, pode me procurar, que eu atendo vocês com todo amor e carinho. Não, Paty, eu tenho muitos traumas, então o que você me sugere? Eu sugiro que você faça o curso para que você possa se autotrabalhar, trabalhar outras pessoas e depois ser remunerado por isso quando você estiver totalmente seguro. Então, quem precisa de muitas e muitas sessões, eu sugiro que faça o curso. Quem só precisa às vezes de um auxílio, não tá conseguindo fazer sozinho, não tá conseguindo sair sozinho, me procura, a gente agenda uma sessão para que você possa sair desses sofrimentos que estão amarrando a sua vida de uma forma que não faz com que você alcance e viva toda a prosperidade, toda a fortuna, toda a riqueza e todo extraordinário que está preparado para você neste momento. Então, meus amores, o que eu tinha de conteúdo para trazer para vocês hoje é esse conteúdo. Qualquer dúvida me chama, se quiser agendar sessão, agendar curso, verificar o que está disponível, me escrevam que eu vou estar completamente à disposição de vocês. Agora em novembro nós teremos muitas novidades, né? Clube do Livro, que começa dia 3/11, eu vou fazer uma sessão coletiva da ferramenta chamada Mais Iluminação, vai ter curso de radiestesia e radiônica básico, vai ter curso da ferramenta Mais Iluminação, então vão ter muitas opções e probabilidades aí para que a gente possa se trabalhar com todos os preços que você imagina para caber no seu investimento e você poder mudar completamente a sua realidade. Então, eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham uma semana extraordinária, sensacional, repleta de muita contribuição, de coisas muito maravilhosas na vida de vocês, que o melhor aconteça todos os dias e escolha ser feliz hoje. E amanhã, quando você acordar, escolha ser feliz hoje também, porque isso está disponível para você todos os dias. Um grande beijo no coração de vocês, amo vocês e nos vemos amanhã nas postagens e nos stories, que eu vou começar a postar as novidades aí para vocês, tá bom? 1.000.000 de beijo no coração de vocês, amo vocês e até a próxima. Mandando uma chuva de beijo para vocês. Até depois. E para quem perdeu a live vai ficar gravada, é só assistir do início que vai dar tudo certo, tá bom, meus amores? Um beijo imenso, amo vocês.